Amados, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo seja convosco. O capítulo 4 do livro de Jonas narra a ira e frustração do profeta à luz do exercício da misericórdia de Deus ao povo de Nínive. Deus havia comissionado o profeta a pregar a esta nação. Num primeiro momento ele foge, Deus intervém de forma sobrenatural e insta para com que ele atenda o comissionamento para pregar a este povo. Jonas então prega um sermão muito duro, curto e com uma mensagem de que em 40 dias Nínive seria subvertida. Para sua surpresa, aquela mensagem traz uma grande comoção à cidade de Nínive. As pessoas se arrependem, se quebrantam e se humilham diante de Deus. E o Senhor então resolve manifestar a sua graça sobre aquele povo. Jonas fica muito triste com isso. Em primeiro lugar, porque Jonas sabe que Nínive havia causado grande dano à sua própria nação. E como um bom patriota que era, Jonas tinha mágoa para com aqueles que haviam ferido o seu povo. Nínive também era uma sociedade extremamente violenta, promíscua. E quanto ao seu senso de moralidade e religiosidade, para Jonas era inaceitável que aquela nação pudesse ser alvo das ternas misericórdias de Deus. Por isso, sabedor que o Senhor é tardio em se irar, longânimo e misericordioso, Jonas temia que a sua estada entre aquela nação redundasse em arrependimento. Jonas então fica muito triste. Ele se decepciona com a bondade de Deus na vida daquele povo. Às vezes, tal como Jonas, confundimos o nosso senso de justiça com senso de vingança. Arrogamo-nos no direito de nossas verdades e nas mágoas que as pessoas nos causaram para desejar o mal delas. Olhamos para a sua indignidade como uma barreira intransponível à graça e à misericórdia do Senhor. Mas a verdade é que o senso de justiça de Jonas, assim como o seu e o meu, não poucas vezes é totalmente deturpado, porque atende à nossa pretensão de honra e de justiça própria. Jonas, cujo nome significa pombo, em um dado momento se torna um corvo ávido pelo cadáver daqueles a quem odiava e considerava indigno. Jonas consegue ter muito mais empatia e misericórdia por uma plantinha que não lhe custou nada do que por milhares de pessoas que estavam prestes a perecer. Penso que seja salutar refletirmos acerca do que este texto está querendo trazer ao nosso coração. Porque a verdade é que quando o nosso senso de justiça está permeado por um senso de justiça própria, não poucas vezes transformamos a nossa vontade de justiça em sede de vingança. Por isso, que possamos pensar no que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte. O versículo de número 6 do capítulo 5 diz que bem-aventurado são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Todavia, o versículo precedente a esta afirmação de Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Somente os mansos conseguem ter um senso de justiça adequado, porque os mansos entendem, em primeiro lugar, que sua própria justiça é vulnerável e carece
da justiça divina. Em segundo lugar, porque os mansos de coração são aqueles que entendem que a graça é a única válvula de escape e que a justiça que desejamos para nos absolver não pode ser uma justiça própria, mas aquela manifesta na obra de Cristo Jesus. Assim, que Deus nos conceda um coração humilde para reconhecer a nossa própria miserabilidade e que não nos tornemos, ao longo de nossa jornada, os monstros que tentamos combater. Porque a verdade é que a única justiça que de fato satisfez a justiça divina foi a justiça manifesta na obra sacrificial de Cristo em nosso favor. Nós não merecemos a bondade de Deus, não merecemos o céu. Mas o Senhor se tornou a nossa justiça. Por isso, que possamos então viver uma vida amando, perdoando e desejando ardentemente a salvação daqueles que ainda estão nas trevas, sabendo que a diferença entre eles e nós não é qualitativa. Foi apenas a manifestação da graça de Deus a nosso favor. Deus o abençoe com graça em o nome de Jesus.